Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do verso 11 até o verso de número 24, uma leitura responsiva. Lucas, capítulo 15, verso 11 ao verso 24, leitura responsiva. Nos diz assim a palavra do Senhor. A parábola do filho pródigo. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu da vez. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fracar-se das alfarrobas que os seus porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, diz aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestido, monte de um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida e nós rogamos nessa noite que o teu Espírito ilumine, Deus, as nossas mentes, para que nós possamos compreender a mensagem do Senhor aos nossos corações. Nós rogamos ao Senhor, ó Pai, que apenas a tua palavra fale, que toda altivez humana, que todo desejo do coração possa cair por terra nesse momento em nome de Jesus. Trabalha as nossas vidas, Pai, fala aos nossos corações, porque nós precisamos desesperadamente ouvir do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Lucas possui algumas particularidades, são interessantes de serem observadas. Primeiramente porque o autor não se encontra entre os seguidores iniciais de Jesus. Quando nós procedemos uma leitura um pouco mais apurada do livro de Lucas, nós vamos perceber lá no primeiro capítulo que Lucas diz que procedeu em uma pesquisa acerca dos eventos e acerca da vida de Jesus, e assim então ele escreve o seu evangelho, direcionando primeiramente a Teófilo, de forma a mostrar a Teófilo e também à igreja, de uma forma coordenada, o ministério de Cristo, a sua ação e também a importância das obras de Jesus para o ministério da salvação. Uma segunda particularidade acerca do livro de Lucas também é que nós não percebemos o autor se identificar. Ele não se identifica por nome. Nós podemos perceber que o livro de Lucas e o livro de Atos são escritos pelo mesmo autor. Em nenhum dos dois momentos nós temos Lucas se identificando por nome, mas quando nós procedemos em uma análise do livro de Atos também, nós conseguimos aprender que o escritor desses 2 livros provavelmente foi um companheiro de Paulo, e a tradição da igreja aceita então que Lucas foi o autor desses 2 livros, justamente por ele haver estado presente com Paulo durante o seu ministério. Uma terceira característica interessante também do livro de Lucas é que Lucas parece destinar uma atenção especial às parábolas de Jesus.
tanto que no livro de Lucas nós encontramos algumas parábolas que só estão contidas nesse evangelho, não figurando nos outros 3 evangelhos. As parábolas são interessantes e merecem a nossa atenção porque, primeiramente, elas constituem um gênero textual. A Bíblia, ela deve ser analisada, deve ser olhada a priori como um livro como outro qualquer. É um livro escrito, possui gêneros diferentes dentro da sua composição e as parábolas constituem, então, um gênero dentro da composição da Bíblia. As parábolas são interessantes também, merecem a nossa atenção, porque elas são um dos principais instrumentos utilizados por Jesus no seu ministério terreno. Jesus falou às multidões e falou aos seus discípulos através de parábolas. Teólogos contemporâneos divergem quanto à quantidade de parábolas na Bíblia. Alguns mais conservadores acreditam que nos evangelhos existam cerca de 35 parábolas, enquanto alguns outros teólogos acreditam que existam mais de 70 parábolas nos primeiros livros do Novo Testamento. Mas, para além da questão quantitativa, nós precisamos entender e analisar as parábolas, pela sua dimensão qualitativa, pela importância que elas têm no ministério terreno de Jesus, justamente na questão do ensino. A parábola que nós acabamos de ler foi proferida por Jesus no momento em que ele se reúne com publicanos, com cobradores de impostos que eram tidos como pecadores pelos religiosos da época, e os fariseus e os escribas então começam a murmurar, dizendo: olha, esse daí, que se diz o Filho de Deus, se assenta e come com pecadores. Então Jesus profere 3 parábolas. Nós vamos perceber que o capítulo 15 de Lucas vão se desenvolver, melhor dizendo, 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E essas 3 parábolas de Jesus têm justamente o intuito de mostrar o amor de Deus por aquele que está perdido e se arrepende. De certa forma, essas parábolas é uma resposta de Cristo à posição dos fariseus e dos escribas da época. As parábolas são pequenas histórias por meio das quais Jesus então explica aos seus discípulos, explica às multidões que os seguia, verdades muito complexas de uma forma simples. Essas verdades são relativas à natureza humana decaída, são relativas ao reino de Deus, à pessoa de Deus e ao trato de Deus para com o ser humano. Como eu já disse, o capítulo 15 nos mostra então 3 parábolas que devem ser analisadas e compreendidas em conjunto, porque tratam do mesmo assunto. Se nós pudéssemos pensar em uma palavra para resumirmos as 3 parábolas, nós poderíamos pensar em perda. Primeiro, um pastor que perde sua ovelha, uma mulher que perde a dracma e o filho que se perde, o filho que vai para longe do pai. Mas se nós pensássemos em um tema para essas 3 parábolas, nós poderíamos reduzi-las ao amor indizível de Deus, que acolhe o pecador arrependido. O contraste entre essas parábolas do capítulo 15 se dá justamente entre a casualidade e a intencionalidade. Se nas 2 primeiras parábolas nós percebemos perdas casuais, uma ovelha que se extravia e uma moeda que se perde, por outro lado, a parábola do filho pródigo nos mostra uma perda intencional. Um homem que segue o desejo do seu coração e se encontra então perdido, longe da casa do pai, em uma terra distante e em uma situação desesperadora. Diante disso, meus irmãos, eu gostaria de pensar com os queridos nessa noite justamente sobre o tema 3 verdades acerca da existência humana. A partir de 3 argumentos, dos quais o primeiro versa que o homem que segue as inclinações do seu coração procede pecaminosamente. Jesus ensinava princípios e verdades complexas, como eu já disse, de uma forma ímpar. As pessoas que o ouviam, mesmo que extremamente simples, mesmo que iletradas, conseguiam perceber a real mensagem e a profundidade da mensagem de Jesus. Dessa forma, ao ensinar por parábolas, Cristo ordinariamente utilizava figuras comuns no dia a dia dessas pessoas.
Para que nós possamos compreender todas as nuances dessa parábola que nós lemos, é preciso que nós abandonemos um pouco o nosso entendimento de sociedade, os nossos conhecimentos sociológicos, pós-modernos e ocidentais, e retornemos então a essa sociedade a qual Jesus falava. Nós estamos falando de uma sociedade oriental por volta do século I, antes do final do século I, e era muito comum ainda nessa época que houvessem clãs, que houvessem microsociedades que se desenvolvessem em torno de um pai de família, em torno de um patriarca. O homem que se nos apresenta aqui nessa parábola é filho de um patriarca. Nas sociedades gregárias do antigo Oriente Próximo, local onde Jesus desenvolveu o seu ministério, era comum nessa época esse tipo de sociedade. Havia um patriarca, um homem de posses, que era respeitado não apenas no seu núcleo familiar, mas o seu prestígio ia além, chegava aos seus empregados, às famílias desses empregados, e esse homem geralmente era o responsável pela coesão social. Por quê? Os filhos, ao constituírem suas famílias, permaneciam ligados ao patriarca e permaneciam ali criando núcleos familiares adjacentes, de forma que nós tínhamos microsociedades, pequenas sociedades, um grupo numeroso de pessoas que respeitavam e estavam sob o domínio ou sob a responsabilidade desse patriarca. Apesar desse prestígio, apesar do valor que esse pai gozava na sociedade da época, nós vemos então a figura do seu filho, o filho mais moço, que muito provavelmente, segundo o entendimento de William Hendrickson, um comentarista contemporâneo, estava cansado de viver sob o domínio do pai. Estava cansado de viver em casa. O que aquele filho desejava era justamente ser livre das amarras paternas. Ele estava tão cansado, estava tão exausto de viver sob o domínio do pai, que ele acredita que o seu senso de liberdade, uma vida fora de casa, lhe traria felicidade. A ação desse filho foi dotada de uma dureza ímpar. Não por ele apenas almejar um ideal de liberdade, mas pela forma como ele busca esse ideal de liberdade. Aquele filho decide que é hora de experimentar uma vida longe do pai, longe da família, longe talvez das regras de casa, longe do peso das obrigações. Ele decide que talvez é hora de experimentar as oportunidades que a vida lhe dá e que ele estava perdendo por estar ali, sob o domínio, sob a tutela do pai. E ele se torna então um filho insubordinado, um filho rebelde. Agora é interessante nós olharmos essa história porque nós podemos traçar um paralelo com a história de cada um de nós antes de sermos resgatados por Cristo. No nosso estado natural, nós somos tão rebeldes quanto era esse filho chamado pródigo. No nosso estado natural, nós somos tão rebeldes para com Deus quanto esse homem. Nós nos portávamos como crianças birrentas, sequer acreditávamos na existência de Deus, estávamos longe. Agora é interessante observarmos também que ainda hoje, quando nós somos crentes no Senhor Jesus, há momentos em que nós deixamos de vigiar e o nosso velho homem com o pecado ressurge e por vezes nós achamos que é hora de tornarmos independentes. E acabamos também nos distanciando do Pai. Acabamos partindo para lugares distantes. E não raras vezes nós nos vemos novamente mergulhados nos nossos pecados. Mas, retornando à parábola, nós percebemos que a insatisfação desse filho era tamanha, que o leva a agir de uma forma inconcebível. Para que nós possamos compreender, meus amados, a gravidade e as implicações da ação desse filho, nós precisamos entender que ele não pede ao seu pai um empréstimo,
Ele não pede ao seu pai um pouco de dinheiro para viajar. Volte comigo, por favor, aí no verso 11, na parte B do versículo. Verso 12, melhor dizendo. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Em outras palavras, meus irmãos, aquele jovem disse: Pai, me dê a minha parte da herança. Agora veja que para que exista uma herança a ser recebida, primeiramente esses bens devem ser inventariados e esses bens precisam constar em um testamento. A própria palavra nos diz que um testamento não tem valor estando vivo o testador. Em outras palavras, aquele jovem disse: Pai, eu pouco me importo se o senhor vive ou se o senhor morre. Aliás, até prefiro que o senhor morra, porque eu quero a minha parte da herança. Quão rude foi a ação desse jovem. Ele pede ao seu pai a parte dos bens, não lhe explica por quê, mas poucos dias depois, o desejo do seu coração é mostrado. Porque ele toma aqueles bens, seguindo a inclinação pecaminosa do seu coração, e parte para uma terra distante. E ali ele vive de uma forma dissoluta. Ao se deixar levar pelo seu pecado, aquele filho desonra sua casa, ele ultraja sua família, ele age provavelmente contrariamente a tudo que ele havia sido ensinado, a tudo aquilo que ele havia aprendido, e se torna um maldito réprobo. Ele é digno de punição. Segundo a lei mosaica, um filho que agisse dessa forma, que fosse contumaz no erro, poderia ser inclusive apedrejado. Mas o pecado daquele homem era tão grande que nem mesmo o medo de ser apedrejado o impediu de agir de acordo com seu coração. O que nós temos aqui, meus irmãos, é um retrato fiel da mentalidade com a qual todos nós nascemos e a qual nós corremos o risco de retornar se nós deixarmos de ser guiados pelo Espírito e passarmos a sermos guiados pelos desejos do nosso coração. Todas as vezes que nós nos deixamos levar pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelas nossas paixões, nós nos tornamos semelhantes a esse rapaz, orgulhosos, voluntariosos e procedemos em pecado. A palavra do Senhor lá em Jeremias, capítulo 17, no versículo 9, nos diz que o coração do homem é enganoso, corrupto. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos nos deixado ser guiados pelos nossos corações? Quantas vezes nós agimos à semelhança desse jovem e desperdiçamos o nosso tempo, desperdiçamos a nossa energia, as nossas capacidades em coisas que são inúteis? Aquele filho seguiu o desejo do seu coração e partiu em busca de uma liberdade artificial, uma liberdade que não foi encontrada. E nós quantas vezes partimos para longe do Senhor em busca da liberdade, em busca daquilo que nós achamos que é o melhor para nós? E quando nós menos percebemos, nós nos encontramos à semelhança deste homem. Estamos agindo em pecado, agindo pecaminosamente contra Deus. O homem que age semelhante a este jovem, conforme diz Paulo aos Romanos, ele não tem entendimento das coisas do alto, ele se extravia pelos seus próprios caminhos, não tem temor de Deus e trilha caminhos de destruição. O que nos leva ao segundo argumento dessa noite, que o homem que procede pecaminosamente peregrina por caminhos árduos. O segundo quadro que nós percebemos nessa parábola, meus irmãos, quando Jesus narra a história desse homem, é um quadro de dor e um quadro de miséria. Aquele jovem pede ao seu pai a parte da herança que lhe cabe, parte em busca de uma felicidade que ele acreditava que encontraria, mas na realidade o que ele encontra é dor, é sofrimento, é desesperança. O que ele encontra não é nada mais que a consequência do seu pecado.
Nós sabemos que o pecado ele surge da cobiça e uma vez consumado ele gera morte. E a situação daquele homem era justamente essa. A poetisa brasileira Cecília Meirelles, ao escrever um dos seus poemas, fala acerca desse desejo humano pela liberdade. E ela diz o seguinte: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e não há ninguém que não entenda. E aquele jovem partiu em busca dessa liberdade. Ele acreditava que longe de casa, longe das amarras do pai, ele seria feliz. Mas o seu coração o enganou. A sua perspectiva acerca da realidade era uma perspectiva limitada, uma perspectiva distorcida. O seu pecado, na verdade, o levou não de encontro à felicidade, de encontro à liberdade, mas o levou por caminhos áridos, caminhos onde não havia paz, caminhos onde os companheiros constantes eram a dor, a tristeza, a solidão. E a liberdade nem sequer foi achada. Inicialmente, aquele jovem não percebeu a grande ironia que ele vivia. Ele estava vivo, mas a sua vida era tão dura quanto a própria morte, por consequência do seu pecado. A sua condição era extremamente amarga. Um homem que pouco conhecia da vida, abandonou sua família, partiu para um lugar distante, gastou todos os seus bens, dissipou tudo o que tinha e agora estava completamente desamparado, sem uma esperança de ajuda, sem poder contar com o suporte, com o apoio, com o carinho do Pai. Esse quadro facilmente pode nos lembrar da vida do profeta Jonas. O Senhor o chama para que ele possa ir a Nínive, pregar o Evangelho, pregar a boa nova da salvação. E o profeta então se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor. E ele amarga a consequência do seu pecado. Mas esse quadro também pode ainda representar muito bem certos momentos em que nós vivemos. Por vezes, tudo parece caminhar muito bem na nossa vida. Nós estamos nas nossas igrejas, estamos em comunhão com Deus, a nossa vida familiar está tranquila, o nosso trabalho está bem, a nossa vida financeira está organizada. E nesse momento nós baixamos a guarda. E aí nós nos distanciamos do Senhor. E aí nós enveredamos por caminhos que são áridos, caminhos de dor, caminhos de tristeza. Veja que isso que esse jovem viveu não é tão diferente daquilo que nós vivemos. Enquanto aquele homem estava em casa, ele era livre para fazer tudo o que era permitido sob a tutela do Pai. Enquanto ele estava em casa, ele era alguém. Ele fazia parte de uma família. Os caminhos pelos quais ele andava eram caminhos de fartura e de paz. Mas a realidade do mundo era outra, completamente diferente. Era uma realidade extremamente dura. Aquele jovem, ele experimentou a amargura não apenas de estar sozinho, mas ele experimentou a tristeza de amizades descartáveis. Ele experimentou a tristeza da servidão. Ele experimentou a tristeza da miséria. Ele viu suas relações sociais serem dissolvidas. Ele viu seu dinheiro se acabar. Ele se tornou escravo das suas vontades e das circunstâncias. E por fim, ele percebeu que nem sequer a sua força era mais sua, porque ele se viu obrigado a se agregar a um dos cidadãos daquela terra para cuidar de porcos. Interessante nós olharmos o contexto dessa época. Os rabinos judaicos desse período, devido à interpretação, devido à lei mosaica que considerava os porcos animais imundos, os rabinos diziam que maldito o judeu que criar porcos. Eles realmente acreditavam que um judeu que criava porcos era amaldiçoado. De forma que um judeu não aceitaria de bom grado um trabalho como esse. Mas a situação desse rapaz era tão degradante que ele não apenas se sujeita a esse trabalho, mas o ensino de Jesus nos fala que ele estava tão desesperado, tão perdido,
que ele desejava se alimentar das alfarrobas que aqueles porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Segundo a interpretação contemporânea, provavelmente aquele jovem trabalhava durante o dia, cuidando daqueles porcos, e após terminar o seu turno, alguém vinha para alimentar aqueles animais e ele observava aquilo e tamanha era a sua fome que ele desejava comer aquilo que os porcos comiam, mas ele não recebia nada. Esse foi o final de um caminho tão tortuoso, tão degradante para aquele homem. Ele estava em uma terra distante, estava pobre, sem esperança de socorro, era um servo. Ele colhia a recompensa do seu pecado. Nada mais que isso. A aridez que nós experimentamos, meus irmãos, em muitos momentos da nossa vida, também é consequência do nosso pecado. Por mais que sejamos crentes no Senhor Jesus, todas as vezes que nós baixamos a guarda, a nossa velha natureza renasce. E toda vez que nós procedemos em pecado, nós colhemos a consequência desse pecado. Foi assim na vida desse homem, é assim na nossa vida. Milhares de pessoas em todo o mundo e dentro das nossas igrejas vivem uma experiência desgastante, uma experiência cristã triste, porque elas não encontram paz ou contentamento e nem mesmo poderiam encontrar, porque em seus caminhos, em seus pecados, elas estão diante de Deus. E para nós pensarmos, será que grande parte dos momentos de tristeza que nós enfrentamos não são também porque nós nos distanciamos do Senhor? Em determinado tempo, todos colhem as consequências dos seus pecados. Pessoas que são guiadas pelos desejos do seu coração, pelas inclinações pecaminosas, jamais serão verdadeiramente felizes, porque sempre faltará algo, sempre haverá algo que está fora do lugar. Nada nesse mundo funciona à parte de Deus. E a nossa vida, nosso coração, nunca será realizado se nós estivermos distantes do Senhor. Todo esse panorama da vida desse jovem mostra uma vida miserável, uma vida de dor, uma vida de sofrimento, uma existência desanimadora. Mas, apesar de toda a rebeldia, de todo o pecado, a história desse homem foi mudada. A história desse jovem foi reescrita. Porque ao cair em si e perceber quão infantil e quão pecaminosa foi a sua ação, aquele jovem então decidiu retornar à casa do pai. Ele se arrependeu verdadeiramente do seu pecado. E ele se dispôs a confessar o seu pecado e a assumir o seu pecado. O que nos leva então, meus irmãos, ao terceiro e último argumento dessa noite. O homem que se arrepende do seu pecado é acolhido por Deus. Gostaria de te convidar a voltar ao texto comigo, para que nós leiamos novamente do verso 20 ao verso 24. Eu leio os versos ímpares, os irmãos, os ímpares. Nós vamos do verso 20 ao 24. Nos diz o seguinte a palavra do Senhor. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai, porém, disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestinho, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também mancai do filho cevado, comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Os versos 17 a 19 nos mostram o momento em que esse jovem se arrepende. Ele percebe a situação em que ele está. Ele percebe que ele vive miseravelmente, enquanto os trabalhadores do seu pai têm pão e fartura, vivem uma situação muito melhor do que ele. E então ele decide voltar à casa do pai. Nós vemos que ele prepara um discurso, ele fala, olha, eu vou ter com meu pai, eu vou falar, olha pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, me trata como um dos seus empregados. E ele então sai daquela terra distante, volta para sua casa, e o texto que nós lemos agora nos fala que o pai, o vendo de longe, correu e o abraçou. O pai esperava ansiosamente a volta daquele filho. O terceiro quadro nos mostra então um homem com a alma amargurada,
por consequência das suas más escolhas. Aquele homem estava completamente quebrado, ele estava completamente quebrantado agora, percebe quão infantil foi a sua atitude e todo esse misto de sentimentos o direciona a um arrependimento genuíno. E ele retorna para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. A disposição daquele filho agora era outra. Se tempos atrás ele se propusera a abandonar sua casa, a ultrajar sua família, agora ele se dispõe a reconhecer quão infantil, quão imaturo e quão reprovável ele foi. Ele olha e fala, eu vou para casa e tomara, meu pai me aceite pelo menos como um trabalhador. A história desse homem foi mudada quando ele foi confrontado com a dureza da realidade, com a consequência do seu pecado. E isso retrata a história individual de cada crente. Quando o Espírito Santo toca no nosso coração, nós somos confrontados com a nossa pecaminosidade, com a nossa miserabilidade, nós vemos quão perdidos nós estamos, e isso então nos leva ao arrependimento, à conversão genuína. Nós tomamos ciência da nossa condição diante de Deus e nós buscamos no Senhor o perdão para os nossos pecados. E o Senhor, Ele nos perdoa. O Senhor, Ele olha para nós não pelo prisma do nosso pecado, mas Ele olha para nós apesar do nosso pecado, com a sua graça, e Ele então nos perdoa, e Ele nos restaura e refaz a nossa vida. Quando nós somos tocados pelo Espírito, nós reconhecemos o nosso erro, e nós abandonamos o nosso erro, e foi isso que aquele homem fez. Ele rompeu completamente as suas ligações com aquele passado de erro, com aquele passado de pecado, e ele retorna arrependido para a companhia do Pai. Muito provavelmente, nesse momento, aquele filho experimentou pela primeira vez o que era ser filho de verdade. Anteriormente, ele achava que era tão pesado estar na casa do Pai, que não aproveitava as benesses de ser um filho. Ali, naquele momento, ele experimenta, muito provavelmente, pela primeira vez, o amor incansável do Pai. E esse amor desse Pai por esse Filho representa o incansável amor de Deus por nós. Um amor que foi capaz de entregar o seu Filho na cruz, pelo meu pecado e pelo seu. Um amor que ainda hoje se faz presente nas nossas vidas. Um amor que vem acompanhado de uma graça que se renova todos os dias, por mais que nós pequemos. Por mais que em determinados momentos nós ainda desagrademos ao Senhor. É interessante percebermos a reação desse pai, porque a Bíblia nos fala que, vendo seu filho ainda longe, ele correu e o abraçou. No contexto da época isso é interessante porque um homem de posição jamais corria. Aquilo era considerado um desrespeito. E aquele homem está pouco ligando para as convenções sociais. Ele não está ligando. Ele quer apenas ter de volta a companhia do seu filho. Ele foi ultrajado uma primeira vez, quando seu filho pede a sua herança, e muito provavelmente a sociedade da época poderia novamente ultrajá-lo por ele estar correndo rua fora, mas ele não liga. A expressão do seu amor é maior. A dimensão do seu amor é maior do que todas essas coisas. É interessante nós observarmos que ele vai ao encontro desse filho, aquele homem provavelmente estava sujo, estava magro, abatido, envergonhado. Ele havia preparado todo um discurso, para dizer ao pai, mas o pai não permite que ele termine aquele discurso. Ele fala, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei diante do Senhor, e o pai ordena que aqueles servos tragam uma roupa, tragam sandálias, tragam um anel, e que eles matem um novilho para que pudessem se alegrar. Porque aquele filho estava perdido e foi encontrado, ele estava morto e reviveu. Naquele momento, aquele filho não era mais um homem qualquer. Ele não era mais um estrangeiro num país distante. Ele estava restaurado novamente à condição de filho. Ele tinha uma origem. Ele era alguém. Ele tinha novamente a sua realeza.
Muito provavelmente, meus irmãos, nunca foram escritas palavras mais emocionantes quanto as palavras desse pai ao ter de volta o seu filho. E essas palavras descrevem e deixam muito evidentes o grande amor de Deus por nós. Porque é dessa forma que o Senhor age para com as nossas vidas. Por mais que nós pequemos, por mais que nós desagrademos o seu Espírito, toda vez que nós nos arrependemos do nosso pecado, o amor de Deus se mostra incansável e infindável para conosco. Jesus, ao descrever a ação do Pai, aponta então para o agir maravilhoso de Deus, que nos leva então ao arrependimento genuíno, que nos leva de volta para a casa do Pai, de volta para a presença de Deus. Então nós percebemos o perdão de Deus para as nossas vidas, um perdão que é completo, imediato, um perdão que é pleno. Essa é a perfeita dimensão do amor e da misericórdia de Deus que ecoa em toda a Escritura, mas que parece encontrar uma ressonância especial nas palavras do salmista. No Salmo 86, no verso 5, ao dizer: Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. O homem que se arrepende do seu pecado é acolhido pelo Senhor. Gostaria de concluir dizendo que, em busca de um ideal de liberdade, esse jovem pecou. Ele partiu de sua casa, deixou tudo o que havia aprendido, foi para uma terra distante, abandonou os ensinamentos que havia recebido. A sua semelhança, a semelhança daquilo que ele viveu, em certos momentos da nossa vida nós corremos também o risco de agir assim para com o nosso Deus. Que nós possamos resguardar os nossos corações e as nossas mentes, para que nós não sejamos encontrados distante do Senhor. Como uma aplicação para o seu coração nessa noite, gostaria de dizer que eu não sei qual é a sua situação diante de Deus, mas o Senhor conhece o seu coração. Eu não sei dizer se você tem vivido em comunhão com Deus, se a experiência cristã que você tem vivido é uma experiência cristã genuína. Eu não sei se você está na casa do Pai ou se você está numa terra distante, mas caso esteja numa terra distante, retorne ao lugar onde você errou. Confesse ao Senhor o seu pecado, que Ele pode restaurá-lo novamente à condição de filho. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom. Nós agradecemos ao Senhor porque, apesar do nosso pecado, o Senhor nos ama e o Senhor tem nos dado, ó Pai, por meio de Jesus, a oportunidade de chegarmos a Ti. Nós rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor guarde os nossos corações e as nossas mentes, para que nós nunca estejamos, ó Pai, em uma terra distante. Ensina-nos, Pai, a viver sob a Sua tutela, sob a Sua proteção, ó Deus, fazendo aquilo que Te agrada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.